Olá, no Escola Viva desta semana vamos falar sobre plágio na educação. Vamos entender por que esta prática é cada vez mais comum nas escolas e universidades. Como é possível identificar um trabalho plagiado e quais são as penalidades previstas em lei para este crime? Eu sou Anete Carvalho e o Escola Viva já está no ar. Se ele começa já desde pequeno, com 5, 6, 7 anos de idade, a ter essa visão de que precisa indicar a autoria de onde ele retira, isso facilita quando a gente pega o aluno já no ensino superior. Infelizmente, o plágio é um problema cada vez mais recorrente na educação básica e nas universidades. Desde a simples cópia de um conteúdo até a compra e venda de trabalhos, o plágio acontece em diferentes níveis de gravidade. Neste primeiro bloco, vamos conversar sobre o assunto com a professora Deise Juliana Francisco, doutora em informática na educação. Professora Deise, por que acontece tanto plágio hoje nas escolas e nas universidades? Olá, Anete. É um prazer falar sobre esse assunto, né? Um assunto que realmente faz cada vez mais parte do nosso cotidiano enquanto professores, né? Então, nós temos encontrado muito plágio. Eu acho que isso tem a ver também com uma questão de uma cultura escolar, né? Uma cultura escolar em que a gente não tem primado pela autonomia, pela autoria dos alunos. Então, muitas vezes a gente pede para os alunos trabalhos e eles acabam não trazendo os trabalhos com a sua perspectiva pessoal, né? Daí os alunos sentem também assim, tudo já foi escrito, o que eu vou trazer de novo neste assunto? Então, acredito que se a gente trabalhar na educação com essa perspectiva da autoria, os alunos talvez se sintam um pouco mais potentes para dizer o que eles realmente pensam. Então, tem tudo a ver com estimular a leitura, a pesquisa, a curiosidade do estudante, não é isso? Isso, estimular a curiosidade do estudante e estimular que o estudante fale de assuntos que lhe interessem, entendendo que a gente vem numa caminhada histórica, né? Nós temos muitas pessoas, muitos autores que realmente já produziram sobre os temas, né? Então, se a gente for fazer uma pesquisa sobre plágio, por exemplo, a gente vai ver que muitas pessoas já produziram sobre plágio. Agora, o que eu pessoalmente tenho a falar sobre plágio? Qual é a minha contribuição? Então, acredito que se os alunos se colocarem nessa perspectiva de autoria, vai ser muito interessante. Isso não é um problema só da escola, que não cultiva a autoria, é também um problema dos alunos, né? Os alunos às vezes sentem assim, tem um tema para fazer para a escola, mas eu não tenho muito tempo, eu vou brincar, eu vou sair, eu vou me divertir, e acabam não dando valor para esse momento que é tão importante, que é o momento da formação. Eu acho que os professores, todos os docentes, deviam incentivar mais o alunado a pesquisa e a extensão. O aluno, no caso, ele fica mais focado na parte prática do curso, independente do curso que for. E ele esquece dessa parte da pesquisa. Quando chega nos últimos períodos de faculdade, ele não sabe o que fazer. As próprias universidades, elas colocam toda a responsabilidade para o professor de metodologia. Sendo que o professor de metodologia tem 6 meses para criar essa cultura no aluno, é muito pouco tempo. Eu posso entender, Deise, que hoje os educadores, tanto nas escolas quanto no ensino superior, estão mais preocupados com essa história de plágio, porque na verdade ele sempre aconteceu. Só que a gente vê hoje uma preocupação, né? Um debate maior sobre isso. Isso, então toda a educação ela está muito preocupada com isso, né? Nós temos um advento que é um advento importante, que é o da internet. Então, com a internet, a gente teve essa divulgação maior do conhecimento e um acesso mais facilitado ao conhecimento. Então, que as pessoas pegam, tem um trabalho pronto, eu vou pegar, vou copiar e colar, né? Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou copiar e colar e vou disponibilizar esse material para o meu professor. Ao mesmo tempo que a internet possibilita isso, possibilita também que o professor fique atento e que vá fazer uma busca no Google para ver se aquele material ele realmente é de autoria do aluno ou se é de autoria de outra pessoa e essa autoria não foi demarcada, né? Quando eu pego um trabalho do aluno antes de uma banca e verifico que existe um plágio, eu, no caso, alerto o aluno para fazer as determinadas modificações. Porque existe plágio de trabalho inteiros, existe plágio de partes de trabalhos, ou partes de livros, ou de citações que não foram bem elaboradas. Mesmo que haja 100 citações, cite tudo o que ele desenvolver no trabalho, para evitar esse tipo de constrangimento na banca. Como é que o professor pode ter certeza, né, disso?
Porque assim, uma das questões é que às vezes a gente vê o trabalho dos alunos e acha que aquele trabalho não foi o aluno que produziu. Então isso a gente tem algumas marquinhas, né? Tem alguns elementos que a gente pode prestar atenção. Qual a linguagem que está sendo utilizada? É a linguagem que normalmente o aluno utiliza? Porque na sala de aula a gente já conhece, né, o estilo dos alunos. Então quando chega um trabalho assim que tem tem alguma coisa que não está bem fechando, a gente tem que ir em busca, né? Mas sem tirar a perspectiva de que talvez tenha sido o aluno mesmo que produziu. Então, quando a gente está com uma dúvida, o que a gente faz? A gente vai para a internet, não tenha dúvida, a gente vai lá, entra no Google, né? Abre aspas, coloca aquela expressão que eu acho mais diferente, fecha aspas, faço uma busca e vejo se encontro esse material. Né? Então a internet acaba sendo aliada também do professor nesse sentido. É uma grande aliada. Anteriormente não era tão fácil encontrar o plágio, porque, por exemplo, o aluno pegava da onde? De uma enciclopédia, de um livro, daí era mais difícil o professor ter acesso a esses materiais, porque tinha que ir lá ter acesso a qual enciclopédia, daí tinha que ter em casa ou na escola, abrir, ficar procurando, né? No livro também. Agora com a internet não. Com acesso a gente chega lá, bota a palavrinha, achou, pronto. Então a gente tem que ter certeza de que é plágio. Quando é plágio? Quando eu encontro a fonte e vejo o trabalho do meu aluno em que aquela fonte não foi citada. Então a gente não pode ficar dizendo para os alunos sem ter a comprovação, porque plágio tem que ser comprovado. Né? Eu estava lembrando, tem um vídeo muito interessante sobre escola, a vida na escola, em que uma aluna produzia poesias muito lindas. E ela era do interior, né? E não tinha tanto acesso a essa questão mesmo, né, da literatura, mas ela era uma poeta. E ela ficava reclamando de que as professoras sempre diziam que ela tinha copiado, que ela tinha plagiado, que aquilo não era trabalho de autoria dela, mas era. Então as professoras, sem terem ido em busca da comprovação, elas acabaram deixando com que a aluna não se sentisse assim com toda a potencialidade que ela tinha, né? Então esse é um elemento importante. Se eu acredito que o aluno plagiou, eu tenho que comprovar que realmente é plágio. Como é que eu comprovo? Pego a fonte original, daí marco, eu faço assim, marco um trabalho do aluno, né? Daí, esse parágrafo veio da onde? Eu coloco assim, está igual ao tal site. Né? Está igual ao tal site. Daí a gente faz o quê? Devolve o trabalho para o aluno e conversa sobre isso. Então o educador tem que ter cuidado até na hora de julgar se é plágio ou não, até para não ser injusto com o aluno e até desestimulá-lo, né? Em alguns casos, como aconteceu com essa aluna, não é isso? Isso, exatamente, né? Então a gente tem que ter certeza, né? E sempre estimulando o aluno a escrever, a produzir. Então também os professores podem fazer o seguinte, normalmente a gente faz perguntas e solicita para os trabalhos dos alunos coisas que eles encontram na internet e tal. Se a gente fizer perguntas diferentes, a gente vai solicitar respostas diferentes. E com isso a gente inibe um pouco a prática do plágio, porque vai ser mais difícil encontrar na internet aquele trabalho prontinho. Desde a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco, no próximo bloco, a gente continua conversando com a professora Deise Francisco sobre plágio na educação. Não saia daí, o Escola Viva volta já já.